Ai, irmãos, tô nervosa, minha primeira vez aqui em cima, mas tô muito feliz. Eu gosto de falar, mas quando a gente sobe aqui, a gente fica nervosa. Eu trouxe um tema hoje muito legal, que eu até convidei os adolescentes a ficarem aqui em cima, né, para ouvirem essa mensagem. Eu acho que eles vão gostar. A respeito de um filme que a gente, no mês passado, ele estava bem alto, agora ele já deu uma baixadinha, né? Acho que saiu do cinema, será? Acho que saiu já. Eu fui assistir esse filme. Os irmãos foram assistir esse filme? Não? Eu fui assistir. Esse filme aí é aquele Divertidamente. Ele teve o filme 1 e o 2, o que lançou recentemente foi o filme 2. E ele fez muito sucesso, porque é um filme que ele mostra as emoções, como que funcionam as emoções dentro da nossa mente. Divertidamente 1 e 2, esses filmes nos mostram de forma lúdica e profunda como as nossas emoções funcionam. Nessa história, acompanhamos uma jovenzinha, pode passar, por favor, a Riley, e as emoções que habitam na mente dela. Então, ali no primeiro, ela menininha, criança, no primeiro filme, as primeiras emoções que ela tinha quando criança. E agora, esse ano, lançou o filme 2, que já é ela adolescente, aqui do outro lado, com novas emoções que acabam desafiando mais elas, né? E que a gente, pela vida inteira, a gente tem que aprender a lidar com essas emoções. Na história, acompanhamos, então, essa menininha, as emoções que habitam em sua mente: alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho também. Tem gente que é bem nojentinha, né? Cada uma dessas emoções tem um papel crucial na vida da Riley, ajudando a enfrentar os desafios e as mudanças que ela encontra. No primeiro filme, então, mostra a alegria no controle, na sala de comando na mente da Riley, a menininha do filme. Então, no primeiro filme, mostra a alegria no comando. Porque ela era criança, né? As crianças não têm preocupações, né? Não têm ansiedades, não têm depressão, não têm medo, às vezes, né? Tem medo de aranha, né? Mas agora medo de conta, medo de não ter emprego, as crianças não têm isso ainda, né? No primeiro filme, então, mostra a alegria na sala de comando dela, no controle. O tema central daí do filme 2, que é o segundo, quando ela está adolescente, foca em como se dá a identidade da Riley, porque ela está entrando na puberdade, entrando na adolescência. No filme 2, a alegria sai do comando e entra a ansiedade. A ansiedade, ela vira líder da sala de comando. Para ser aceita na sociedade, então, a ansiedade, ela entra no comando da mente dessa menininha na intenção de ajudar, porque a ansiedade no filme, ela quer que a Riley se dê bem, ela quer que a Riley seja popular na escola, ela quer que a Riley seja bem sucedida nas matérias, nos jogos que ela compete lá no filme. Mas acaba que a ansiedade, né, perde o controle. E aí no filme até mostra, para quem assistiu, mostra essa menininha tendo uma crise de ansiedade, que muitas vezes elas acabam explodindo na nossa vida de forma física, quando a gente deixa essa emoção tomar conta da gente. No filme ela fica suando, fica delirando, ela chora, e mostra realmente uma crise de ansiedade que hoje em dia muitas pessoas acabam tendo, e que se explodem aí de forma física no nosso corpo. Eu estava conversando com a minha mãe, né, falando que eu estava com medo, com vergonha, e ela falou que nós estamos em família, né? Então, já que nós estamos em família, irmãos, até no filme, né, quando a galera foi assistir e tal, o pessoal ia com a camisetinha da cor, né? Então, tipo assim, verde é quem é nojinho, raiva é quem tá de vermelho, laranja, ansiedade. Eu sou uma pessoa que, às vezes, sem querer, mesmo tendo conhecimento da palavra, às vezes eu me entrego à ansiedade. Eu me entrego. Então, Deus falou muito comigo antes de eu estar falando aqui com os irmãos. E assim, está falando agora também, né? E cada um de nós, a gente sabe qual emoção que pega mais forte com a gente, né? Tanto é que o pessoal ia, né? Vou de vermelho, vou de verde, vou de azul, que é a tristeza, vou de alegria. A gente sabe qual emoção, às vezes, controla um pouquinho mais ali a nossa mente. Cada um de nós, né, não somos todos iguais, mas cada um de vocês sabem, né, qual que pega mais.
E assim como a menininha do filme, a Riley, nós também experimentamos uma variedade de emoções no nosso dia a dia. Às vezes, em um dia, a gente experimenta várias emoções. Em um dia, a gente fica triste, feliz, depois sente medo, sente uma ansiedade. Enfim, num dia, a gente pode experimentar várias sensações, várias emoções. E a Bíblia diz que Deus também tem emoções, porque quem criou as emoções na gente foi Deus, não foi o diabo. O diabo não criou nada que tem dentro da gente, né? A não ser o pecado que, por escolha nossa, às vezes nós caímos em tentação. Mas as emoções foi Deus que criou. A Bíblia diz que Deus também tem emoções. Ele se ira, em Salmo 7:11, diz assim, pode passar. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus também, ele se alegra, Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Deus também, gente, tem ciúmes de nós. Em Tiago 4:5 diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então Deus, ele tem esses sentimentos também. E quando ele enviou Jesus para viver aqui na Terra, para Jesus viver os mesmos sentimentos que a gente, ele realmente viveu. Jesus se emocionou, ele chorou. Na Bíblia mostra episódios que ele chorou de tristeza com a perda do amigo dele. Jesus chorou de ingratidão, né, do povo. Jesus teve raiva também e Jesus se alegrou, obviamente. Então tem emoções que são boas e tem emoções que são ruins. Por isso a gente tem que ter um equilíbrio. Porque às vezes essas emoções ruins... mas por que Deus então criou as emoções ruins que nós temos? É pra gente ter controle. Imagina a gente viver todo mundo igual, sem emoção. Não daria certo, né? Cada um de nós é diferente, nós somos diferentes, Deus nos criou de forma única. Cada emoção, ela tem um propósito. E emoção tem o propósito de comunicar o coração e a mente. Mateus 6:21, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Por isso a gente tem que ter cuidado. Se nosso coração está alegre, glória a Deus, né? A gente está alegre, mas às vezes o nosso coração ele pode se entristecer e tal, e tudo a gente tem que saber controlar. Por isso que o nome da mensagem é Jesus, a paz das minhas emoções. Emoções não são demônios, são hormônios. E toda emoção deve ser um convite à oração. Então, quando nós estamos alegres, né, conquistamos alguma coisa e tudo mais, é um convite à oração de gratidão, né, para a gente sempre lembrar de agradecer. Quando estamos tristes, também é um convite à oração, para que a gente fale com o Senhor e coloque, né, as nossas emoções, para que Deus quer nos ouvir, Deus quer... Ele sabe que nós estamos sentindo, mas Ele quer saber de nós, né? Ele quer ouvir da gente. Jesus, ele chorou, se irou sobre coisas do reino, sobre coisas do Pai, né? Como eu citei, que ele chorou pela morte de Lázaro, Jesus se irou, Jesus se alegrou. Tudo ele fez por causa do Pai. Agora, às vezes a gente se ira, às vezes a gente chora, a gente faz as coisas, age com impulso por coisas erradas, por motivos errados. E é aí que a gente peca. Porque se a gente fosse se irar, por exemplo, se irar por algo em prol da igreja, em prol de Deus. Mas não, às vezes a gente se ira porque o marido deixou a toalha molhada em cima da cama, né? Às vezes a gente se ira por isso. Ou o marido deixa a roupa suja fora do cesto de roupa suja, tinha que ser dentro, né? Então, e Jesus não se irou por essas bobeiras, né? E a gente às vezes se ira, às vezes a gente chora sem motivo, né? As mulheres choram sem motivo. E aí, Jesus não chorou sem motivo, né? E aí que está o pecado, que está o erro, né? A gente tem que aprender a controlar as nossas emoções. Jesus, ele sentiu tudo isso, mas ele nunca pecou. Jesus se preocupa com as nossas emoções. Aí aqui em Lucas 10:41, não está no slide, Jesus fala para Marta. Ele diz assim: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta. Então Marta, ela estava preocupada com as coisas erradas, mas Jesus, ele se importou com ela. Jesus chamou ela, ele não brigou com ela, Jesus chamou. E Jesus faz a mesma coisa com a gente, tá? Ele não vai brigar com você se você estiver chorando, se você estiver ansioso, preocupado com coisas banais, né? Mas ele te chama de volta, igual ele fez com Marta.
Quem te fez com as suas emoções foi Deus, não o diabo. Então Deus, ele se importa com você. Então imagine se nós todos fôssemos iguais, sem emoções. Nossas emoções desempenham um papel importante nas nossas vidas. E dependendo de como estão as nossas emoções, as nossas decisões e comportamentos são afetados. Então, por exemplo, sem a saúde emocional, a gente estraga amizades, a gente estraga relacionamentos, divórcios acontecem, empregos. Muitas pessoas perdem emprego porque tem um currículo impecável, mas não tem saúde emocional, não tem Jesus como no controle da mente, né, das emoções. Tudo na vida nós precisamos de um equilíbrio, inclusive na saúde mental também. E nós, como cristãos, precisamos cuidar das nossas emoções. As nossas emoções determinam as nossas atitudes e as nossas atitudes determinam a nossa fé. Tá? Então, saúde emocional ela é importante. E aqui eu trouxe esse tema hoje para os irmãos para a gente falar de saúde emocional com base na Bíblia, tá? Com toda a certeza do mundo, né? Então, como devemos lidar com as emoções segundo a nossa fé em Cristo? E aí eu dividi em 3 tópicos. O primeiro tópico eu vou falar das emoções primárias, digamos assim, que são as emoções que se passaram no primeiro filme da menininha Riley. Tópico 2 eu vou falar das emoções mais do filme 2. E em terceiro depois... Ai, tô ansiosa. Tô pulando etapas. Ponto 1, então, vamos lá. Alegria, raiva, medo e tristeza. Vou falar um pouquinho de cada uma, tá? As emoções básicas apresentadas em Divertidamente são partes fundamentais da nossa experiência humana. Então, vamos lá. Alegria. Na Bíblia, vemos muitas referências à alegria, especialmente nos Salmos. Salmos 16:11 diz assim: Tu me farás conhecer o caminho da vida. A alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. A alegria em Cristo é uma alegria que transcende as circunstâncias. Deixe Jesus renovar, então, a sua alegria. Se você não está feliz, se tem algo que tira a sua alegria dos seus dias, peça para Jesus renovar a sua alegria. Não coloque a sua alegria em coisas materiais, empregos, sonhos, pessoas. Isso é passageiro. Quem tem Jesus tem tudo. Então, assim, às vezes a gente, né, eu falo por mim também, tá, irmãos? A gente coloca a nossa alegria, deposita a nossa esperança em coisas materiais. Há um tempo atrás, eu vivia muito ansiosa, mais do que eu sou hoje, eu acho, com relação às contas, né? Porque eu casei, e aí eu não tinha mais a minha mãe para pagar as minhas contas, e aí tinha eu e o Renan. E eu ficava insegura, inquieta, porque para mim a minha alegria era ganhar o meu dinheiro para eu poder pagar as minhas contas e para eu poder sair e para eu poder fazer as minhas coisas que eu gosto. Mas eu não posso depositar minha alegria nisso. A minha alegria ela tem que estar no Senhor e as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus já nos promete e a gente só tem que confiar. Eu acho que isso é o que pega na gente. Acho que em mim e em vocês também. É a confiança de que Deus ele vai cuidar de tudo. Quando a gente coloca então as nossas expectativas, a nossa alegria nessas coisas materiais, né, empregos, cursos, dinheiro, há grande chance da gente se frustrar. Por isso a nossa alegria deve estar no Senhor. Você pode até chorar de tristeza, né? Porque, igual eu falei, todas as emoções elas são válidas e a gente vive essas emoções durante o dia. Então a gente pode chorar de tristeza se a gente perde alguém. Se alguém da nossa família morre, a gente não vai ficar feliz. A gente vai chorar de tristeza. Mas a gente não pode viver isso para sempre. Jesus é a sua alegria, Ele é a nossa alegria. Então, você pode até chorar de tristeza, mas você tem que lembrar que você é feliz, porque tem Jesus e não se entregar à tristeza. Então, a gente tem que pensar nisso. Um carro não é o que vai te fazer feliz. Jesus vai te fazer feliz. Uma casa própria... graças a Deus, eu e o Renan, nós temos o nosso financiamento lá, que eu vou terminar de pagar só com 50 anos. Graças a Deus por isso. Mas se eu não tivesse conseguido comprar um apartamento, eu ia estar morando de aluguel. E assim, eu não ia ser menos feliz do que eu sou hoje. Pelo contrário, eu ia até mudar várias vezes de casa para experimentar morar em vários lugares.
Hoje eu tô com vontade de morar em apartamento, vou alugar um apartamento. Ano que vem eu vou querer morar numa casa, vou morar numa casa para ter 3 cachorros. Então, assim, a gente não pode colocar nossa alegria nessas coisas. O que Deus te dá é o suficiente, a sua alegria tem que estar nele, tá? Aí vamos falar da raiva. Agora, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem gente que se identifica mais com a raiva, né? Não aponta, irmão, sabe? A raiva ela é uma emoção válida, tá? Mas devemos ter cuidado para não pecar através dela. Jesus nos ensina a lidar com a raiva de maneira que não nos leve ao pecado, mas sim à reconciliação e ao perdão. Então, uma raiva controlada, uma raiva descontrolada, ela gera problemas. Jesus quer cuidar da sua raiva. E um conselho: quando você passar por uma situação de raiva, fique em silêncio, porque normalmente na raiva a gente responde mal às pessoas, né? Na raiva a gente solta um palavrão, né? Na raiva a gente manda os outros para aquele lugar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E Jesus, ele sentiu raiva. Jesus é maravilhoso, ele é um exemplo em tudo. Jesus, ele sentiu raiva, mas ele não mandou ninguém para aquele lugar, ele não gritou com ninguém. Então a gente tem que ser como Jesus. É difícil, mas é possível, ele nos ensina a cada dia. E isso aqui, irmãos, eu estava estudando, né, todo esse estudo aqui, é algo que a gente vai ter que trabalhar para o resto da nossa vida, né? É algo que a gente vai exercitar para o resto da nossa vida, o controle das nossas emoções. Eu fiz umas anotações. Não, tá aqui mesmo. Falamos alegria, medo, aí agora vem a tristeza. Jesus nos mostra que a tristeza também faz parte da nossa vida. Em João 11:35, vemos que Jesus chorou pela morte de Lázaro. Tem aí a tristeza? Ai, será que pulei a tristeza? Volta então no medo. Gente, eu fiz umas anotações aqui, eu me perdi. Tá, volta no medo. Isaías 41:10. Deus nos diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. O medo, irmãos, ele pode nos paralisar, mas a confiança em Deus nos dá coragem para enfrentar os nossos temores. O medo, esse negócio de paralisar, é verdade, é muito verdade. Muitas vezes eu deixei de fazer muitas coisas por medo. Hoje mesmo eu estava comentando com meu pai que uma cliente minha que eu atendi hoje, ela vai morar nos Estados Unidos. E eu acho, cara, muito corajoso pessoas que largam tudo, assim, casa, carro, vende tudo e vai morar fora em prol de serviço, vai com a família, pega e vai. Cara, eu acho muito legal. Se eu não tivesse medo, eu faria um negócio louco desse. Com Jesus, claro, né? Se Jesus permitisse. A gente sempre tem que pedir a opinião de Cristo, né? Mas o medo, ele paralisa a gente. Muitas vezes a gente deixa de realizar sonhos por causa do medo. Às vezes a gente... não, só vou casar quando eu tiver o meu emprego. Porque o medo da instabilidade. Mas, gente, a instabilidade, ela... Aqui na Terra a gente vai ter instabilidade, então a gente não pode ter medo, né? Isso eu tô me batendo aqui, tá, gente? Porque eu tenho muitos medos, né? E a gente tem que vencê-los. Eu tenho medo de engravidar, gente. Tenho medo. Porque nos dias de hoje, como que cria um filho? Eu quero ser igual a Ana Paula, brava. Mas eu acho que eu não vou ser brava. Ai, que saco. Eu tenho medo, eu tenho muita vontade, mas por enquanto eu tenho medo. Tenho medo de não dar conta financeiramente, tenho medo de não dar conta de criar um filho que cresça decentemente, né? Porque hoje em dia é difícil, né? Eu acho que os pais aí sabem, né? Mais que eu, com certeza. Então, o medo, ele nos paralisa. Então, a gente tem que controlar esse medo, tá? Agora, a tristeza. Voltando na tristeza.
A tristeza, gente, Jesus nos mostra que a tristeza também faz parte da nossa vida. Agora sim, em João 11:35, vemos que Jesus chorou pela morte de Lázaro. A tristeza, ela pode ser uma expressão de amor e empatia. E Jesus nos conforta em nossos momentos de dor. A tristeza, ela existe. É fato que ela existe. A gente fica triste por vários motivos. Quando alguém é grosso com a gente, eu fico triste. Quando alguém é grosso comigo, eu fico triste. A gente fica triste por bobeira, né? E tem motivos maiores que a gente realmente tem motivo para se entristecer mesmo. E não significa que você tem menos fé quando você se entristece, tá? Ou que Deus te abandonou. Não, Deus criou a tristeza pra gente sentir, mas não pra gente viver tristes. Jesus chorou naquele momento. Depois, passou, Jesus se alegrou, tudo aconteceu. A vida continua. Infelizmente, a única certeza, né, que nós temos nessa vida é que a gente vai morrer. É triste, mas é verdade. Mas a gente não pode se apegar a isso, né? A gente tem que se apegar à alegria de Jesus, à vida, e que essa vida vai acabar, mas a vida eterna, ela vai continuar. E para nós, né, para sempre. Então não é porque você tem menos fé ou porque Deus te abandonou. Não. Se é temporal, é normal. Só não podemos nos entregar à tristeza. A tristeza é um estado de cansaço, desânimo e solidão. E quem que nunca se sentiu assim, né? Cansado, daí o dia fica mais triste, né? Pra mim, quando o dia tá nublado, chovendo, o dia fica mais triste, assim, eu não reajo muito. Então, às vezes a gente se pega, né? No cansaço, na solidão. Poxa vida, galera toda saiu, não me chamou. Nossa, não fui convidado para aquele churrasco. Enfim, a gente sente essa tristeza, mas a gente não pode se apegar a isso, não. Então, temos que controlar essas emoções. Estou falando um pouquinho das emoções, lá no final Jesus ele vai dar como vencer essas emoções, tá? E aí vamos lá para o tópico 2, que daí são essas emoções que eu falei no primeiro tópico, foram as emoções que a Riley sentiu no primeiro filme, tá? Agora o filme 2, que foi o mais recente. Tá, irmãos, não falei do nojinho, né? Esqueci do nojinho. Não esqueci. Nojinho, gente. Que eu vou falar do nojinho, né? Eu fiquei pensando, o nojinho, eu acho que hoje, nos dias de hoje, ele é o ranço. Ele é o famoso ranço. Você já pegou ranço de alguém, gente? Ranço não é raiva. Ranço não é raiva. Ranço é uma outra emoção, que não tem no filme, mas podia ter. Mas o ranço, ele é tipo um nojinho, né? Que você pega, assim, da pessoa. Que a gente tem que orar, né? E não pode ter ranço dos outros. Mas, não coloquei aí, né? Mas podia deixar de falar, né? Então, vamos para o segundo tópico, que vai falar sobre essas 4 emoções, mais 4 emoções que daí a menininha começa a sentir quando ela vai para a fase da adolescência, da juventude, e até a fase adulta a gente tem essas emoções. No filme até mostra, no final do filme mostra o pai e a mãe dela, eu acho, aparece no filme, eles também têm o setor lá de controle, com as emoçõezinhas lá também. Então até os adultos têm também, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso até o resto da nossa vida. E nossa caminhada, com o passar do tempo... Tô no tempo, né? Em nossa caminhada, com o passar do tempo, também enfrentamos emoções mais complexas, que podem nos desafiar profundamente. Então vamos falar da ansiedade, o mal dessa geração, né? Em Filipenses 4, 6 e 7, esses bichinhos aí, irmãos, não expliquei, né? Para quem não assistiu o filme, esses bichinhos do lado, é o bichinho lá no filme, entendeu? Então esse daí é a ansiedade. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos... Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, gente, Deus já
já falou aqui, já bate na nossa cara, mas é um exercício difícil, diário, que nós temos que fazer, né? Confiança em Deus é a chave para vencer a ansiedade. É a confiança que eu falei. Hoje em dia todo mundo sofre um pouco com a ansiedade, né? Nos preocupamos com as coisas do futuro. Dizem que a ansiedade ela é o excesso de futuro, né? A gente deixa às vezes de viver o hoje, né? Tranquilo e tal, porque eu tô pensando no mês que vem, no salário que vai cair, que eu vou pagar tal coisa, Então a gente vive esse excesso de futuro. A ansiedade nos leva ao medo do futuro e pode se tornar até problemas físicos. Então, assim, é triste, né, falar isso, mas a ansiedade ela já me pegou de uma forma, assim, a ansiedade ela é boa quando a gente, por exemplo, uma noiva está esperando pelo casamento. Isso é uma ansiedade boa, né? Não vai falar para a noiva, não fica ansiosa não. Não adianta falar, ela vai ficar ansiosa. Mas ela está ansiando por um momento feliz da vida dela, né? Ela só não pode deixar de viver o hoje, né? Um dia de cada vez, até chegar o grande dia que ela planeja, sonha, né? Gasta para tudo ser perfeito. Mas quando essa ansiedade sai do controle, ela nos leva até ter problemas físicos, desencadear doenças. Eu, quando tive já umas crisezinha de ansiedade, tá, irmãos? A gente é crente, mas às vezes a gente está sujeito a passar por isso. A gente só tem que pedir a ajuda do Senhor, né? Já senti falta de ar, já chorei, assim, que o Renan ficava, por que você tá chorando? E eu não sei. E eu falava só isso, e eu não sabia. Realmente, eu ficava tipo, cara, por que eu tô chorando? Para de chorar. E assim, aconteceu. Aí teve uma vez que eu fiquei com falta de ar. Aí teve um dia recente que eu ando muito ansiosa por um projeto meu. E eu tava com uma dor no peito, assim, parecia... Falei, ai meu Deus, será que é um infarto? Vou ter um infarto. E aí eu mandei pro Renan, nossa, tô com um aperto no peito, ora aí, vai que vai acontecer alguma coisa ruim, não sei. E não aconteceu nada de ruim. E tipo assim, acho que era uma ansiedade assim forte no meu coração. Daí eu fui orando, eu lembro que foi 2 dias que eu fiquei com esse sentimento aqui. E eu fiquei orando para Deus tirar, porque era muito ruim, muito ruim. Então a gente tem que orar, né? Essas coisas elas acontecem, mas não pode acontecer com frequência, né? A ansiedade ela não pode te levar à depressão. A tristeza não pode te levar à ansiedade que te leva à depressão. Viva um dia de cada vez, contemple o simples e o extraordinário acontecerá. Então, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor que ele fala pra gente, esse negócio de viver um dia de cada vez é um exercício que a gente tem que fazer. Parece bobeira, né? Mas é o básico que funciona. É o simples que tem que ser dito, né? Às vezes a gente tem que se alegrar. Você vê uma borboleta assim andando na sua frente, cara, glória a Deus, né? Você vê o céu assim, você vê um ipê rosa lindo na sua frente, tipo... Ai, Deus, obrigada, que dia lindo, sabe? A gente tem que aprender a apreciar essas coisas pra gente respirar e não se entregar às ansiedades da vida. A gente tem que apreciar essas coisas para quando chegar lá no serviço, que é onde tem as preocupações, os problemas, a gente tá tipo... Hoje ninguém vai estragar meu dia, tipo assim, né? A gente tem que se exercitar todos os dias. E aí eu quero fazer um convite para os irmãos, para vocês fecharem os olhos... e pensar aí no que te preocupa, de olho fechado, no que não dorme, tá? De olho fechado, o que te preocupa? Camila, pensa aí no que te preocupa. Eu sei aqui o que me preocupa, eu sei. Pensa aí no que te preocupa, o que te leva a sofrer e o que tira a sua paz, que acaba também te trazendo a ansiedade. E aí eu quero fazer uma oração com os irmãos e vocês vão só falando amém, tá bom? Senhor Jesus, em Ti eu coloco a minha confiança. Eu Te entrego todas as minhas preocupações, medos e incertezas. Sei que Tu és o príncipe da paz e que em Ti eu encontro descanso. Ajuda-me a confiar plenamente na Tua vontade, sabendo que Tu tens o controle de todas as coisas. Ensina-me a buscar a Tua presença em meio às tempestades da vida e que eu possa lembrar que o Senhor está comigo mesmo nos momentos difíceis. Amém, amém, gente.
Então, que vocês vençam a ansiedade. É um mal do século, né? É um mal que tá vindo sobre todo mundo e a gente tem que, assim, tomar muito cuidado. Meu Deus. Vamos lá. Então, próximo. O próximo bonequinho aí, ele no filme diz que ele é o tédio. Porque falar depressão, assim, num filme infantil é muito ruim, né? Falar assim, fugiu a palavra. Mas esse tédio aí, ele simboliza a depressão. Porque na adolescência, que é a fase que a menininha passa, é a fase que começa a pegar. Já vi um caso de uma cliente minha, a amiga da filhinha dela lá da Univap lá, se jogou do viaduto lá do Jardim Paulista, o ano retrasado, eu acho. Menininha de 14 anos. Tipo assim, gente, o que faz uma pessoa levar... O que leva uma pessoa a fazer isso? Né? É a depressão, é a falta de Deus. É a falta de Deus, sim. Porque, cara, com Deus a gente tem problema, tudo, mas, cara, a gente não se joga de um viaduto, a gente não se coloca na frente de um carro, porque a gente sabe que Deus está no controle, não é a gente. Não é dando a nossa vida assim, entregando assim, que a gente vai resolver os problemas. Pelo contrário, a gente tem que pensar... Todo dia de manhã eu falo pro Renan, cuidado lá na Dutra, para não sofrer um acidente de novo. Porque não é só ele, sabe? Tem eu, tem a mãe dele, que iria brigar comigo se acontecesse alguma coisa com ele. Tem eu, tem a mãe dele, tem os meus pais. Pô, imagina ser viúva com 25 anos. Então a gente tem que pensar que a gente não vive só por nós. Tem pessoas que a gente ama, que a gente tem que pensar nessas pessoas. Então a gente não pode se entregar a essas emoções que nos levam à ruína, que nos levam a fazer coisas horríveis, né? Em Salmos 34, 18, vemos assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Deus está próximo daqueles que sofrem e nos oferece consolo e esperança. Aqui. A sua vida, ela é importante. Você é precioso para o Senhor. Assuma o seu propósito de vida. Então a gente tem que entender que nós somos filhos amados de Deus. Mais pra frente, né, eu fiz a anotação, a gente não pode se apegar ao passado, ao que eu já fiz de errado. Se eu pedir perdão para o Senhor, se eu já estou vivendo diferente, já estou buscando a Deus de forma diferente, eu já sou uma nova criatura, eu sou um filho amado de Deus, não é o meu passado que me define. Eu não sou um ex-budista, eu não sou um ex-bêbado, eu não sou um ex-presidiário, ex-fumante, ex-homossexual. Não, eu sou filho amado de Deus. A gente tem que se apegar nisso. Porque se a gente se apegar ao passado, irmãos, a gente vai dar corda para a depressão. A gente vai permitir que a depressão tome conta do nosso controle aqui, né? Da nossa sala de controle, que é a nossa mente. A depressão lá no filminho, ela é assim mesmo, desse jeito, assim. Ela só fica lá no celular, tipo, ok. Tipo, o que realmente uma pessoa depressiva faz, né? Só fica no quarto, só fica no celular, não reage, não vê a luz do sol, não pega um sol, não pega uma vitamina que o sol tem. Então a gente não pode se entregar a isso, a gente tem que sair. Vou trabalhar, putz, que saco. Não, que bom, vamos trabalhar, vou ir a pé trabalhando, é bom que eu pego um sol, uma vitamina. Então a gente tem que ver essas coisas simples da vida e não se entregar para esses sentimentos que é a depressão, a ansiedade. E aí próximo aí tem a inveja. A inveja, ela é bonitinha aí, mas os irmãos sabem que ela é terrível, né? Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja nos destrói internamente e Jesus nos chama a viver com gratidão e contentamento. Temos que nos alegrar com o que nós temos, porque se a gente não se alegrar com o que a gente tem, a gente vai olhar para o outro e vai, tipo, putz, queria também. Então, assim, não se compare. As redes sociais, né, hoje em dia está muito em alta, Instagram, TikTok e tal. As redes sociais, ela é um gatilho para a gente se comparar. A blogueira fitness lá com um corpo maravilhoso, eu vou olhar, vou comparar e vou ficar tipo, putz,
Por que eu não sou assim? E, tipo, tô lá comendo um brigadeiro, né? Tipo assim, a gente não pode se comparar, né? E, tô lá vendo o cara lá, pô, o cara nem é da igreja, tem um macarrão, tem um casão, mora em tal lugar. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser satisfeito com o que a gente tem. Claro que às vezes a gente trabalha, a gente quer alcançar, né? Almeja as coisas grandes, né? Tenho uma casa, quero comprar uma casa maior. Tenho um carro, quero comprar um carro melhor. A gente está vivendo, né? Enquanto a vida, há esperança de tudo melhor. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses sentimentos. Então a inveja, ela acaba acontecendo aí quando há bens materiais envolvidos, principalmente. A inveja é uma emoção negativa que surge quando alguém deseja o que o outro possui. E aí essa pessoa invejosa, ela se frustra às vezes porque ela acaba não conseguindo ser igual ou ter o que o outro tem. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu nunca vou ser igual a Camila e a Camila nunca vai ser igual a mim. E isso, tipo, para todos vocês, né? A gente é diferente e a gente deveria ser feliz por ser diferente. Imagina se todos fossem iguais. Ia dar briga, né? Não dá. E aí, por fim, a última emoção aí é a vergonha. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, em Cristo encontramos perdão e libertação da vergonha, pois Ele nos oferece uma nova identidade como filhos de Deus. Então, é o que eu falei, você não é o seu passado. A vergonha, ela é o resultado de uma culpa. E você não é... Isso que eu falei, né? Você não é ex não sei o que, ex bêbado, ex não sei o que. Você é filho amado de Deus. A gente tem que se apegar a isso, porque se a gente viver pensando, putz, mas eu fiz aquilo, nossa, minha mãe sabe, meu pai sabe, a igreja sabe. Você é nova criatura. Então a gente tem que se apegar nisso, porque coisa errada, irmãos, todos nós já fizemos, ou às vezes até fazemos, né? Algumas coisas erradas, mas com o perdão do Senhor, a gente tem que vencer a vergonha. Estou vencendo a vergonha aqui de pregar. Os irmãos, estou muito feliz. E agora 3. Como que Jesus pode então nos ajudar? Falei de todas essas emoções, foram 8. Como que Jesus pode nos ajudar então a manter um equilíbrio emocional? Nossa, gente, até me perdi aqui, mas é isso aí. Acho que acabou. Aqui. Como Jesus então pode nos ajudar a manter esse equilíbrio emocional? Jesus, ele é nosso exemplo perfeito em equilíbrio emocional. Ele experimentou todas as emoções humanas, porque ele viveu aqui na Terra como homem, e ainda assim ele conseguiu viver sem pecado. Então Jesus, ele é demais. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não esconda suas emoções, peça ajuda para o Senhor. Outro propósito das nossas emoções é conectar o nosso coração ao coração de Jesus, e ele se compadece com as nossas fraquezas. Jesus ele foi tentado e ferido aqui na terra. Ele veio viver nesta vida para sentir o que nós sentimos. Jesus, ele é um cara exemplo em empatia. Que Deus maravilhoso nós temos, né? Então a gente tem que dar um nome ao que nós sentimos. Se você sente tristeza, identifique a tristeza e ore a respeito disso. Se você está sentindo inveja, ore a respeito disso. Uma vez, quando eu estava ingressando assim, na área da beleza, eu não tinha cliente nenhuma. Eu cobrava R$15 uma sobrancelha e eu trabalhava com uma menina que ela fazia a unha. E ela tinha muito mais cliente do que eu. E eu ficava lá no salão, tipo, conversando com as clientes dela. Enquanto ela ganhava dinheiro, eu estava só conversando com os clientes. E aí eu cheguei em casa uma vez e falei pro Renan, pro meu pai, né? Fulana, né, faz mais dinheiro que eu, não sei o quê. Ganhei R$15 o dia inteiro. E aí, eu acho que o meu pai que falou, cuidado para isso não virar inveja. E eu fiquei tipo, não, eu invejosa, até parece, não sei o quê. Só que, irmãos, isso pode acontecer, né? Eu falei para eles, ela estava ganhando mais dinheiro que eu, tinha mais cliente e tal. Se eu cultivasse isso, realmente se tornaria uma inveja. E aí eu lembro que a partir desse dia eu orei pro Senhor, falei, Deus, não me deixa
ser tomada pela inveja. Me traz cliente, não me deixa ter tempo para olhar a vida dos outros, para desejar o que o outro tem. Senhor, eu confio em Ti, me traz clientes. E aí o Senhor fez uma reviravolta na minha vida profissional, né? Então, maneiras que Jesus nos ajuda a manter o equilíbrio emocional: oração e comunhão com Deus, estudo da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus e viver em comunidade. Isso nos ajuda a manter o equilíbrio emocional, irmãos. Não tem como a gente ter equilíbrio emocional sem orar é falar com Deus, sem ler a palavra de Deus e meditar, e sem ter comunhão. Por isso é tão importante você estar aqui hoje, você estar na sua célula, você ter a sua proximidade, você ter os seus amigos. Eu sou muito feliz com os amigos que eu tenho aqui na Vida Plena. Hoje eu vejo que realmente é amizade, porque quando a gente está no mundo, as pessoas são amigas para ir em festa e tal. Agora, e nos momentos que a gente precisa de alguém, que a gente precisa conversar com alguém, que a gente precisa desabafar, quem que vai ouvir os nossos áudios de 4 minutos, né? Então, a gente precisa ter comunhão com as pessoas certas. Então, é a igreja. E vamos lá, concluindo. Nossas emoções são uma parte fundamental na nossa experiência humana. E Jesus, ele entende cada uma delas. Ele nos convida a confiar nele e a buscar nele o equilíbrio e a paz que a gente tanto precisa. Em meio à alegria, a raiva, o medo, a tristeza, a ansiedade, a depressão, a inveja, a vergonha, podemos encontrar em Cristo a força para viver de maneira plena e saudável. Então, que nós possamos sempre nos lembrar de que em Cristo encontraremos a verdadeira paz e alegria, e que Ele é o nosso refúgio seguro em todos os tempos. Hoje eu estava muito nervosa para vir, ministrar aqui, e o primeiro louvor que tocou foi o louvor lá da alegria, né? Se tua presença me traz alegria, tua alegria é a minha força. E eu falei, Jesus, obrigada. Parece que foi realmente um descanso assim que o Senhor trouxe para mim, porque li isso aqui umas 10 vezes e parecia que não estava pronta. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, né? A ansiedade, a gente tem que vencer a ansiedade, os medos, a vergonha. E as nossas emoções, elas precisam ser governadas pelo Senhor. Mais importante do que ter a paz de Deus é ter o Deus da paz em nós. Amém? Então vamos orar. Vamos ficar em pé para a gente orar e finalizar.